eu não sei o que pedir, eu não sei transformar em palavras aquilo que passa dentro de mim, nem pedir perdão direito a Deus, eu sei. Só que Deus não conhece apenas as palavras da sua boca, Deus também conhece os desejos do seu coração. E um coração humilde e contrito, nosso Senhor não despreza. Deus não recusa um coração que está humilhado, um coração que está arrependido, um coração que tem desejo de começar uma vida nova. Quando você se cansa do erro, do mal, do pecado, e você tem o desejo de começar uma nova história em sua vida, quando você tem aquele desejo de virar a página, você pode ter certeza de uma coisa: antes desse desejo ser seu, esse desejo veio de Deus. Deus quis isso muito antes que você o quisesse. E até o arrependimento no seu coração, arrependimento dos erros, arrependimento das falhas, das omissões, aquela vontade de voltar atrás e corrigir as coisas, os desvios, os males que foram feitos. Isso, esse desejo, esse arrependimento, isso é dom de Deus. Quando você sente isso dentro do seu coração, é porque o Espírito Santo já está trabalhando em você. Como poderia não te atender aquele que plantou dentro de você este desejo? O Senhor escuta as palavras da nossa boca, mas o Senhor também sabe, conhece as aspirações do nosso coração. E é por isso que nós o louvamos de todo o coração. E aí continua: a ti contarei diante dos anjos e prostrar-me diante do teu santo templo. Celebro o teu nome pela tua bondade, pela tua fidelidade. Pois a tua promessa, Senhor, tudo aquilo que o Senhor prometeu e tudo aquilo que o Senhor cumpre na nossa vida, porque aqui promessa não é só o empenhar de uma palavra não, meu irmão. Aqui a promessa é a ação de Deus na nossa vida. Porque aquilo que Deus promete corresponde à realidade. As nossas promessas são palavras. As promessas de Deus são fatos. São eventos. As palavras de Deus, elas se realizam. Então, quando diz aqui, pois tua promessa supera toda a fama, quer dizer, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida é muito maior do que aquilo que você já ouviu falar. É muito maior do que todo louvor que você já escutou a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. Quando te invoquei, me respondeste e aumentaste a minha força. Versículo 6. É o Senhor que olha para o humilde. Excelso, grandioso, poderoso, onipotente é o Senhor e olha para o humilde. Deus é grande, mas os seus olhos estão nos pequenos, nos pobres, nos fracos, nos necessitados. A atenção de Deus está voltada para aqueles que são os mais escondidos, os mais tímidos, os mais frágeis, aqueles que se sentem mais perdidos, aqueles que se sentem mais discriminados, que se sentem postos de lado. É para eles que os olhos do Senhor estão voltados. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que descobriram o próprio pecado e estão tristes com as próprias falhas. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que, batendo no peito, reconhecem e dizem: eu não mereço o céu, eu não mereço a salvação, o que eu fiz foi grave demais, eu estou perdido. Os olhos de Deus estão voltados para você e você tem toda a razão. Você pode estar perdido, mas foi para buscar os perdidos que Jesus veio. Ele veio para aqueles que se encontram perdidos. Ele veio resgatar aqueles que já não tinham salvação. Foi para você que o Senhor veio. E quando o Senhor se manifesta, Ele se manifesta como um herói salvador, que no meio das nossas angústias,
se manifesta para salvar a nossa vida. Olha lá no versículo 7. Se ando no meio da angústia, tu me conservas a vida. Se eu ando no meio das aflições, se eu ando no meio das tribulações, vamos dar nome a essa angústia. Se eu ando em meio aos meus medos, se eu ando em meio às dívidas, se eu caminho em meio às enfermidades, às doenças, se eu hoje me encontro diante de ameaças, se eu corro riscos o tempo inteiro e o meu coração se aperta dentro de mim, é o Senhor quem conserva a minha vida. Se dentro de mim, se na minha mente, se no meu coração aparecem como saída apenas atitudes escabrosas, escandalosas, atitudes que são o mal contra mim mesmo, que são loucuras que atentam contra a minha vida, ainda que eu seja tentado a pensar estas loucuras, estas besteiras, o Senhor me sustenta. Porque Deus me ama, Ele conserva a minha vida contra a ira dos meus inimigos. Ainda que existam pessoas que atentem contra mim, ainda que existam forças espirituais do mal que se manifestem contra mim, é a mão de Deus que me salva. E isso dá sossego, isso traz paz ao coração, isso traz fidelidade, isso traz felicidade para nós, para a nossa vida. Por isso que nós rezamos com esta palavra que diz para nós: eu te dou graças, Senhor, de todo o coração, porque ouviste as palavras da minha boca. Toda oração, ela deveria começar pelo louvor e terminar pela ação de graças. Toda oração. Se nós aprendêssemos a rezar mais assim, gente, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, nós seríamos mais felizes. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não são apenas palavras. Quando nós rezamos, quando nós descobrimos o segredo da oração, a chave da oração, que a oração deve começar pelo louvor de Deus e terminar na ação de graças, nós estamos vivendo uma conversão. Nós estamos mudando uma mentalidade. Nós estamos tendo uma atitude diferenciada na nossa vida. Por quê? Louvar a Deus é reconhecer quem Ele é. Muito mais do que palavras, o louvor é o reconhecimento de Deus. Louva a Deus quem reconhece os atributos de Deus. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor na sua vida? Para uns Ele se manifesta como um amigo, se manifesta como um pai, se manifesta como uma mãe. Uns gostam de chamar o Senhor de príncipe da paz, conselheiro fiel. Alguns gostam de chamá-lo de consolador. Mas o nosso coração reconhece aquilo que Ele é na nossa vida. Quem é Deus na sua vida para você? O Senhor se manifestou para você como um Deus salvador. Louvar é dizer: meu Deus, eu te reconheço como o meu Salvador. Porque eu estava perdido. Eu tinha perdido a direção da minha vida. A minha vida já não tinha gosto, já não tinha sabor. Os dias eram todos iguais. Eu já estava deprimido. Mas de repente eu percebi que eu não estou só. Que eu tenho alguém que zela por mim. E quando eu me sinto perdido, o Senhor acende uma luz dentro do meu coração e lembra para mim de verdade o que tem valor. O Senhor é o meu amparo. Quantas vezes a gente reconhece o valor de um amigo na vida da gente? E tantas vezes o que faz esse amigo? Se não ser uma presença e nos dar uma boa palavra. Quantas pessoas na sua vida se tornaram importantes e amigas para você por causa das coisas que disseram para você e dos momentos difíceis em que elas se colocaram do seu lado? Não é verdade? A amizade é preciosa pela companhia, por um bom conselho. Nós aceitamos isso com gratidão de um amigo.
E às vezes nós desprezamos isso em Deus. E olha que absurdo. Nosso amigo, mesmo nos amando e nos querendo bem, ainda assim, por causa das limitações que ele possui, ele pode nos dar conselhos furados, conselhos errados. Não por maldade, mas é o que ele entende da vida, é a experiência dele. E outras vezes a gente vai com um amigo para o mesmo buraco. A palavra de Deus nos fala disso, que nós somos como cegos guiando outros cegos, e por vezes caímos os dois na mesma vala. Nós acolhemos o conselho de um amigo que é fraco, que é limitado, que falha, que a experiência é rasa, e renunciamos ao conselho de um Deus sábio, perfeito, cuja palavra é infalível. Não cabe para nós. Reconhecer a Deus, louvar a Deus, é reconhecer a Deus e dar a Ele o lugar que é dele. O louvor reconhece quem Deus é. E a ação de graças reconhece o que Ele fez em nosso favor. Por isso que a oração ela precisa começar pelo louvor e terminar pela ação de graça. Eu começo dizendo: Senhor, é isso que o Senhor é para mim. Quando eu reconheço, quando eu louvo e digo a Jesus, e digo ao Pai, e digo ao Espírito Santo, Tu és o Senhor, eu estou assumindo como Senhor na minha vida. Louvar é reconhecer, e reconhecer é assumir. Quando eu digo o Senhor é absoluto, o Senhor está acima de tudo, em outras palavras eu estou dizendo: a minha vida, meu Deus, está em Tuas mãos. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada. Eu vim do Senhor e a minha força provém do Senhor. E reconhecendo assim a Deus, não tem como a nossa vida permanecer igual não, viu? Porque no momento em que nós reconhecemos Deus, o Espírito Santo entra no nosso coração e pela sua força começa a nos restaurar. Já na hora da oração, algo muda dentro da gente. E a gente percebe. Na oração a gente recupera a paz. Na oração a gente encontra respostas. Na oração nós obtemos força. Na oração volta a nossa alegria. E nós nos levantamos ali, depois de termos nos ajoelhados na presença de Deus, nós nos levantamos capazes de vencer aquilo que nos vencia. É pouco isso. Mas o primeiro motivo para agradecer a Deus, esta palavra nos mostra qual é. Pelo louvor você reconhece quem Deus é. Pela ação de graças você reconhece o que Deus faz em seu favor. E o primeiro motivo pelo qual nós devemos agradecer a Deus é que o Senhor ouve a nossa oração. Deus ouve você. Deus está te ouvindo neste momento. E nesta hora você pode pedir a Ele o que você quiser. E aliás eu lhe digo, não só pode como você deve. E deve pedir a Deus tudo o que você precisa. Tantas coisas quantas são necessárias a você. E mais ainda, a Deus nós não precisamos pedir apenas as coisas pequenas. Porque na amizade, aqui vale outra comparação, na amizade nós temos que saber o que nós pedimos ao nosso amigo. Porque se você exagerar no pedido, você não recebe nada. Tem que saber o que você pede. Então até aqui eu sei que eu posso pedir, porque até aqui o meu amigo tem condições de me dar. Se eu pedir mais do que isso, ele não vai me dar, porque ele vai perceber que eu estou abusando. Mas em Deus não tem abuso. Diante de Deus você pode pedir coisas grandiosas. O que você não encontra em nenhum ser humano, diante de Deus você pode clamar. Inclusive quando você pede coisas que estão além das suas capacidades, além do alcance de qualquer ser humano, e você pede isso a Deus, você glorifica a Deus.